gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui em meio à natureza, nesse lugar maravilhoso. Olha que lugar gostoso. Uma redinha ali atrás, vamos fazer um churrasquinho hoje. Mas hoje eu vim falar com vocês um tema um tanto quanto delicado. Com essa pandemia aí, né, a gente acaba ficando em casa, se isolando. E o tema de hoje é síndrome do pânico. Então, e aí, eu sofro, eu tenho síndrome do pânico já há alguns anos. A minha filha vai fazer 18 esse ano e eu tive a minha primeira crise no dia do aniversário dela de 3 anos. Então faz bastante tempo que eu convivo com isso, com essa ansiedade. E eu fiz terapia já fiz tratamento com remédio controlado. Então nesses anos todos eu vim controlando isso, né? Não é que eu tenho constantemente e nem fiquei 15 anos tomando remédio. É que as crises vão vindo de vez em quando, né? E aí nesses períodos de crise a gente tem que às vezes tomar medicamento. Então, com a pandemia, eu comecei a ter crises de ansiedade e como eu já sofro com isso há bastante tempo, eu já aprendi a controlar de certo modo, né? Então, com respiração, eu fico pensando em outras coisas, tiro o foco do problema, porque na verdade o problema está só na nossa cabeça, né? A questão é que ninguém que já passou por isso entende, acha que é frescura, julgam, porque fisicamente a gente está bem, é coisa da nossa cabeça. Então eu posso estar aqui conversando com vocês naturalmente e de repente me dá uma crise de ansiedade e eu começo a suar de molhar a roupa. E é uma sensação de morte, a respiração ficou ofegante. Isso é desesperador, gente. E isso é paralisante. E só quem sabe, quem já teve, é que sabe como é ruim isso. Então, as outras pessoas julgam porque não olham para você, você tá normal, você não tem nada. Mas internamente, psicologicamente, isso é horrível. Então, o que eu peço para vocês é não julguem. Quando tiver uma pessoa passando mal perto de você, com crise de ansiedade, tenta acalmá-la, né? Respirar, fazer com que ela sinta que o ar está entrando pelas vias aéreas, que ela não vai morrer, que ela está respirando, né? Tenta acalmá-la. Não falar, para com isso é frescura, porque não é frescura. Isso é muito ruim. E como eu disse, é paralisante. Eu já tive que sair de restaurante porque o lugar era pequeno, era sufocante para mim. Então eu não consegui nem esperar chegar o meu prato que eu tinha pedido. Eu tive que sair do restaurante, dar uma volta, respirar, sentir que eu estava respirando e aí eu consegui voltar para o restaurante e fazer minha refeição normalmente. Eu já perdi. Ai, gente, no meio da natureza é isso, cai um monte de coisa da árvore na nossa cabeça. Eu já perdi empregos por causa disso. No caso, eu fiz entrevista, passei tudo, só que quando eu fui trabalhar, eu trabalhei só um dia, porque o local era pequeno demais, a sala que eu ia ficar, e ainda tinha mais 4 pessoas, era sufocante, então eu não consegui ficar, eu tive que ir embora. Vocês têm noção disso? Eu já tive que descer de ônibus várias vezes indo para minha casa. Já tive que esperar 3, 4 ônibus passarem porque os ônibus estavam cheios, eu não conseguia entrar. Então são situações que para quem nunca sentiu isso, para quem não tem esse problema, é normal. E para quem tá de fora fala assim, meu, você tá louca? Tipo, por que você não vai entrar no ônibus? Só que as pessoas, como eu disse, elas não entendem. Então, eu moro em São Paulo. Quando começaram a colocar ônibus aqui com ar-condicionado, para mim foi penalizante. Como se eu estivesse sendo penalizada mesmo. Porque eu entrava no ônibus, aquilo tudo fechado, o ônibus começava a encher, ia me dando um desespero e eu tinha que descer. Eu estava indo trabalhar, então eu tinha que sair de casa no mínimo com 1 hora de antecedência,
porque eu tinha que descer do ônibus, esperar um próximo, nem sempre o próximo vinha em condições favoráveis para eu entrar. Então é muito difícil conviver com isso. Quando a gente está tomando medicação, a gente ainda consegue controlar melhor. Mas quando está no início das crises, ou quando você não está medicado, quando você não sabe, quando você não entende o que está acontecendo com você, é muito difícil. Porque você fala, gente, o que está acontecendo? Eu nunca tive isso, né? Mas é o que eu. Pode ser que muita gente esteja sentindo isso e nem saiba. Essa ansiedade, o coração dispara, essa falta de ar, essa vontade de sair correndo pela rua, esse suador. E, e o que eu falo para vocês é: busquem ajuda, busquem terapia. Eu fiz terapia, tô tomando remédio, já faz um pouquinho mais de um ano desde que começou a pandemia, porque eu comecei a ter crises de ansiedade. Então eu fui, procurei, fiz tratamento com a terapeuta, a psicóloga, tô passando com a... Eu faço tratamento com a psiquiatra e assim, não tenho medo de procurar, gente. Psiquiatra não trata de louco, ela trata de problemas neurológicos, problemas que a gente tem e que a gente toma uma medicação, se for o caso, e consegue conviver normalmente. Eu já tive umas 4 crises, assim, crises grandes, né? Mas que aí entrei com medicação e fiquei bem. Então, agora eu estou tomando há um ano, eu já até quis parar porque eu tô bem, tô trabalhando em casa, então assim, não tenho que ficar pegando ônibus, não tenho que me locomover para ir trabalhar. Então eu tô bem, mas eu tô bem por quê? Porque eu tô medicada. Então ela achou melhor, recomendou que enquanto essa pandemia não passe, que eu continue tomando remédio e eu continuo tomando minha medicação. Então o que eu quero deixar aqui para vocês é: não tenham medo de procurar um psicólogo, um psiquiatra, um médico, uma terapia, um amigo, alguém para conversar, porque você não está sozinho, tá? Essa doença tem cura, assim, cura não tem, mas é tratável. Você consegue controlar os sintomas. Olha o meu bebê ali, gente. Você consegue controlar os sintomas e viver melhor com isso. Eu já tive que me privar de muitas coisas. Quando você não tem isso, você dorme em qualquer lugar, em qualquer buraco, você vai em qualquer lugar, tá tudo certo. Mas quando você tem, você fica meio limitado. Hoje, por exemplo, eu não viajo para dormir em qualquer lugar, porque eu gosto de dormir com a janela aberta, eu me sinto sufocada, então não é. Se eu for dormir na casa de alguém, eu não tenho essa liberdade, de repente, para abrir a janela, dormir com a janela do quarto aberta. Eu não sei se vai ter mais pessoas para dormir comigo no mesmo quarto, então eu nem vou. Então eu já faço outro estilo de viagem hoje. Elevador, eu fiquei muitos anos sem andar de elevador, porque é lugar fechado, me deixa sufocada. Eu não vou em shows, lugar que tenha muita aglomeração, porque por mais que eu não esteja em crise de pânico, foi um resquício que ficou, que é essa fobia de lugares fechados, de aglomeração. Então eu prefiro evitar do que passar mal. Então eu não vou, eu evito esses locais. E eu aprendi a conviver com isso. Não é fácil, é bem complicado a gente saber que fisicamente a gente está bem e que isso é da nossa cabeça. E eu digo para vocês que assim, a crise, quando ela vem, ela dura menos de um minuto, bem menos. Mas quem sente a sensação é que você fica uma hora com aquele torpor, com aquela sensação de morte, de desespero, aquela falta de ar. É muito ruim, gente. Então, por favor, não julguem. Não falem que é frescura, porque não é. Apoiem, dê a mão para quem precisa, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Isso é só um desabafo meu, porque agora em época de pandemia eu sei que tem muita gente reclusa em casa, então acaba ficando com depressão, acaba tendo esse tipo de crise, não tem com quem conversar, perdeu o contato social.
e às vezes nem sabe identificar isso. Então, se você está sentindo alguma coisa desse tipo, procure ajuda, tá bom? Converse com alguém, que é o melhor que a gente faz. E se deixa seu like, compartilha com alguém que esteja precisando ouvir uma palavra amiga e se inscreva no canal para não perder nenhum tipo de vídeo, tá bom? Aqui a gente fala sobre tudo um pouco, viagens, dicas de culinária, bazar, economia, dia a dia em geral. Um beijo e até mais!